Alô, boa noite, você está no canal Professor Belém nesta segunda edição desta quinta-feira surpreendente, 9 de setembro de 2021. O presidente está fazendo uma live agora, mas mais cedo pegou a todos de surpresa com uma nota oficial. Todo mundo já sabe a nota, não convém lê-la aqui para não deixar o vídeo muito grande. Mas, entre outras coisas, a nota respeitosa em relação a Alexandre de Moraes diz que há divergências e que essas devem ser tratadas no âmbito jurídico. E disse também que democracia é isso, o exercício, ou melhor, o executivo, o legislativo e o judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. A nota de Bolsonaro surpreendeu o Brasil inteiro. Várias matizes do espectro político reagiram de forma emocionada, mas, contrariamente a essa emoção, o mercado parece acalmou-se. A Ibovespa estava lá embaixo e reagiu. A Petrobras, por exemplo, chegou à casa dos R$24 e voltou a subir depois da nota oficial. Bem, dizem os jornalistas que a nota foi feita por Michel Temer, que, aliás, foi convidado pelo presidente Bolsonaro a ir até Brasília para aconselhá-lo. Temer, então, durante o voo, já sabendo do que se tratava, redigiu a nota para acalmar os ânimos. Bem, os ânimos se acalmaram em relação ao mercado financeiro, é bem verdade, mas no âmbito político as coisas não se acalmaram. A esquerda está furiosíssima, pois é, a esquerda não gostou nem um pouco da nota do presidente. Nhonho Maia, refletindo o pensamento da esquerda, ora quem diria, Nhonho Maia, um dos arautos hoje da esquerda, chamou Bolsonaro de frouxo e covarde. Outro arauto da esquerda, João Dória, colocou a figurinha de um rato para representar o presidente Bolsonaro numa nota no Twitter. Pois é, a esquerda não gostou desta acalmada de ânimos que trouxe o texto de Michel Temer com a nuance do presidente, porque este Bolsonaro não se enquadra no script que a esquerda escreveu a respeito do próprio presidente. Ele é um ditador, ele é um autoritário, ele é um genocida, ele é o H da Alemanha. E agora vem com esse papinho aí de paz e amor. Pois é, a esquerda está furiosa por isso, porque queria que Bolsonaro metesse os pés pelas mãos, embalados pelo discurso próprio de Bolsonaro no 7 de setembro, pela imensa, esmagadora maioria dos brasileiros em seu apoio e também pela greve dos caminhoneiros. Faltava apenas uma gota d'água para fazer o copo transbordar e aí sim o presidente ser acusado de golpista. Quem está também muito frustrado é esse espectro de eleitores que ora está à direita do presidente, ora está à esquerda. Aqueles da direita que esperavam também uma reação mais firme do presidente, ou definitiva. Agora esses juntam o seu coro ao coro da esquerda para chamar Bolsonaro de frouxo. Em relação à frustração que muitos estão sentindo, entende-se e explica-se. Boa parte da população brasileira, a parcela mais letrada da população brasileira, há muito que acordou e sente já pavor do comunismo há um certo tempo. Não quer ver o Brasil tornando-se uma Venezuela. Não quer o espectro, por exemplo, de uma Suprema Corte bolivariana. E vê, com muita preocupação, que o Brasil pode sim encaminhar-se, ou está encaminhando-se, para um Estado totalitário, comandado por mão de ferro por pessoas que sequer foram eleitas. Isso justifica-se. O sentido de urgência frustrou a muitos, porque queriam que o presidente usasse da sua popularidade, do seu poder, da sua influência junto às Forças Armadas para resolver um problema crônico que se instalou no Brasil há mais de 30 anos nos próximos dias. E perceberam que este processo não será levado ao toque de caixa,
É preciso entender que a paciência de Bolsonaro irrita aqueles que estão mais assustados. Isso compreende-se. O problema é que esse espectro de pessoas frustradas está misturado ao espectro dos maliciosos, que se unem aos frustrados da direita para aumentar o coro de críticas ao presidente. Acontece que Bolsonaro, com esta nota, deixou muito claro para aqueles que ainda lhe seguem, e são muitos, que ele não vai sair das quatro linhas, não vai atropelar a Constituição e menos ainda se tornará o ditador que nunca foi. É bem verdade que o discurso do presidente deu margem a que se acreditasse que ele sim decretaria algo do tipo estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, intervenção militar ou coisa do gênero. Bolsonaro se excedeu nas palavras. É bem verdade, porque o que ele disse no palanque, principalmente em São Paulo, no 7 de setembro, não condiz, no fundo, com a sua personalidade e o seu modo de pensar e atuar político. Foi só o calor do momento, como ele mesmo disse. É assim que nós devemos entender o presidente Bolsonaro. Ele é quase um pacifista. Na verdade, é isso. Esqueçamos as bravatas, esqueçamos os discursos inflamados e atentemo-nos apenas às ações do presidente. Elas não deixam dúvida. Ele respeita as leis, ele joga dentro das quatro linhas, ele é um democrata e não fará nada para prejudicar o povo brasileiro, a economia do Brasil, menos ainda o nosso futuro. Ele quer apenas continuar até o final do seu mandato com um governo limpo, transparente, honesto, sem corrupção e com muitas obras, tentando segurar a inflação e tentando, na medida do possível, manter o mercado calmo, gerando empregos, inclusive, e mexendo profundamente na nossa infraestrutura para deixar ao futuro um país mais fluido, mais moderno, mais ágil e mais econômico. É preciso lembrar que os problemas hoje não se resolvem como no passado. E isso Bolsonaro, antenadíssimo, sabe muito bem, porque tem os Estados Unidos como parâmetro. Lá, nem toda a popularidade do presidente Trump o sustentou no poder, teve forças para isso. Donald Trump, por incrível que pareça, não teve força sequer para mexer em Anthony Fauci, o médico de plantão de todos os governos do passado. E Anthony Fauci é apenas a ponta do iceberg. O jogo é bruto, o pântano é muito maior do que se imaginava e muito mais forte. E Bolsonaro, que está lá no centro do poder, sabe bem melhor. Mas justifica-se, como disse, a frustração. Aqueles que esperavam um libertador do comunismo terão que entendê-lo sob outra clave, a da paciência. Muita paciência. Agora é preciso também lembrar que seria muito pior hoje entrarmos num processo de guerra civil, de ruptura total do tecido social, sem nenhum apoio internacional. Sabendo disso, Bolsonaro humildemente deu um passe atrás para, pelo menos, permanecer dentro do poder. E isso, quem sabe, com o passar do tempo, esses que agora estão frustrados, honestamente frustrados, acabem entendendo. Bem, a luta de Bolsonaro daqui para frente será árdua, porque, é claro, ele perderá sim uma boa fatia do seu eleitorado. Este eleitorado, contudo, não migrará para Lula. Ele ficará dividido em novos candidatos que virão por aí. Sim, não pensem, por exemplo, que Oswaldo Eustáquio não será candidato. Será sim. Temos outro líder que surgiu agora, Zé Trovão. Temos também Olavo de Carvalho, que, embora não será candidato,
colocará, sim, quem sabe, nos Weintraubs o seu representante. Então, esse espectro que ora está à esquerda de Bolsonaro, ora está à direita, terá muitos candidatos ao seu gosto, ao gosto, digamos assim, dos mais radicais. Weintraub, Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio e por aí afora. Bem, o outro lado manter-se-á fiel a Lula, evidentemente, ou então a quem fizer, digamos assim, o poste de Lula, porque estão dizendo aí a boca pequena que Lula não concorrerá. Não importa. Os fiéis a Lula e FHC continuarão sendo fiéis à esquerda. E restará, finalmente, aqueles que sempre apoiaram o presidente e o confiaram. Só que agora o conhecendo melhor. Ninguém mais da ala bolsonarista terá, digamos, a esperança de que Bolsonaro um dia chutará o balde. Não, nós conhecemos Bolsonaro hoje muito melhor do que ontem. Ele fala demais, é verdade, mas é um gentleman. Isso na política conta muito, porque nos dá segurança. É o Bolsonaro que, uma hora que assim que a poeira abaixar, se tornará mais visível. Bem, de que lado você está? Você está livre para escolher. Pode aí escolher Zé Trovão, Lula, FHC, Oswaldo Eustáquio, Bob Jeff, Olavo de Carvalho, ou seu candidato, o Weintraub, por exemplo, e também Bolsonaro. Eu continuarei firme em Bolsonaro, porque hoje tenho mais razões do que tinha ontem. Ele sabe muito bem o que está fazendo, deu um passo atrás para avançar 2 ou 3 ali na frente. Acalmou o mercado, não compactuou com o caos que os dois lados, ou os seus 2 extremos queriam, e o Brasil amanhã continuará existindo. Os investidores voltarão aos pouquinhos e a vida se normalizará. Pelo menos até, quem sabe, as próximas eleições. Haverá muita grita, muita gente chamando Bolsonaro de frouxo, mas eu particularmente não darei ouvidos. Eu queria um presidente que me desse tranquilidade. E no maior turbilhão da história humana, Bolsonaro ainda consegue manter a mão no leme e tocar adiante o barco chamado Brasil. A tempestade é grande, as ondas são revoltas, mas o presidente está aí, firme, forte, tranquilo, sem fazer loucura, sem rasgar dinheiro e, na medida do possível, fazendo o país avançar, o barco cruzar as ondas. Chegaremos, sem dúvida, a um porto. A questão é saber o que vem depois das eleições. Bem, mas aí é outra história. Por enquanto, temos mais algum tempo de vida mais ou menos estável ou programável até 2022. Depois é outra história.